Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Quanto tempo a pessoa tem que ficar aqui para conseguir a cidadania irlandesa? Certo. Vamos falar a respeito dos mais populares. Sim. O primeiro é a aplicação de cidadania irlandesa por casamento com cidadão irlandês. Com 3 anos de casamento com cidadão irlandês, morando aqui na Irlanda, a pessoa já consegue aplicar para a naturalização irlandesa, tá? Tem regrinhas aí também. Por exemplo, Michelle, eu tô casada já há 8 anos, mas morei só 1 ano na Irlanda, que foi o ano recentemente. Posso aplicar? Não. Você tem que comprovar 3 anos dos últimos 5 anos, por exemplo, morando na Irlanda. Então, você morou o primeiro ano na Irlanda? Ok. 3 anos, não. O último você morou na Irlanda. Você tem 2 anos morando na Irlanda. Ok, falta mais um, né? Entendi. Então, tem um cálculo que precisa ser feito para ver se você realmente é elegível ou não. Mas, no geral, vamos dizer que você está aqui casada com um cidadão irlandês e morando aqui há 3 anos, você já pode aplicar. Outras formas de aplicação. Michelle, sou casada com um cidadão europeu, ele não é irlandês. Posso aplicar quando? Com 5 anos morando na Irlanda. 5 anos. Também tem uma conta, são 5 anos nos últimos 9 anos, sendo que o último ano tem que ter sido na Irlanda. Então, se você morou um tempo aqui, mudou, foi morar em Portugal, voltou para cá, desde que você tem esses 5 anos, no total dos últimos 9, e o último ano na Irlanda, você também pode aplicar. Então, tem todo um cálculo. Essas regras são parecidas com os do visto de trabalho, né? São 5 anos, é por tempo de residência, na verdade, né? Isso, é o por tempo de residência. Então, por exemplo, eu tive o Stamp 1 por um tempo, depois mudei para o Stamp 4, então eu fiz todo o cálculo, quando passou dos 5 anos eu já poderia aplicar para a minha cidadania, né? Isso mesmo. Então, quem tem o visto de trabalho, quem tem o visto de cônjuge, com alguém que tem visto de trabalho, né? Stamp 1G, Stamp 3... tudo isso conta, até o 1G de graduate, de quem acabou de se formar na faculdade, também conta. Então, somando 5 anos, você faz a aplicação por tempo de residência. E aí, como que funciona essa aplicação? O preço hoje da aplicação custa 175 euros, você tem que juntar uma documentação, então a imigração mudou o sistema de pontuação de novo agora em maio, então já simplificou o processo. Você tem que ter um documento do tipo A, por exemplo, aquele Employment Details Summary, que você recebe para fazer a declaração do imposto de renda. Você tem que ter esse documento dos últimos 5 anos, por exemplo, que te dá 100 pontos. E você vai ter um documento do tipo B, por exemplo, uma conta no seu nome, o contrato de aluguel, como é que chama, o extrato do cartão de crédito, te dá mais 50 pontos. Então, você tem que comprovar 150 pontos por ano, dos últimos 5 anos, se for aplicação por tempo de residência, ou dos últimos 3 anos, se for aplicação por casamento com cidadão irlandês. Entendi. E aí você vai preencher o formulário. Tem algumas partes do formulário que precisa ser feito reconhecido firma, digamos assim, que é assim que a gente explica em português, né? Mas é feito certificação com um solicitor, que é o advogado, ou um Peace Commissioner, ou um Commissioner for Oaths ou um Notary's Office. Basicamente, para tentar explicar, é como se você fosse no cartório reconhecer que aquele documento é real, não é isso? Mas aqui, qualquer advogado registrado consegue fazer esse reconhecimento, né? Então, você vai, aí você paga um valor ali, ou faz um pacotão com o advogado, ou paga um valor por assinatura, e ele faz esse reconhecimento de cada cópia lá. Isso mesmo. E daí tem uma dica bem legal, que é assim, se você fizer com o solicitor, com o advogado, ele vai cobrar. Commissioner for Oaths e o Notary também vai cobrar. Mas se você fizer com o Peace Commissioner, ele não vai te cobrar, porque é ilegal. Ele não pode cobrar. Michelle, como eu consigo saber quem é Peace Commissioner? Você pode ligar na Garda da tua região e pedir a lista e o contato dos Peace Commissioners que atendem a tua região. E daí você entra em contato com eles, explica que você quer fazer a certificação dos documentos e do formulário para aplicação de cidadania, ele marca, você vai lá onde ele atende e ele faz a certificação para você de graça. Isso é bom, hein? É uma boa dica aí, todo mundo. Eu vejo que no grupo lá da cidadania, lá no Facebook, tá todo mundo preocupado porque normalmente o advogado cobraria 10 euros por folha, né? Por página. Então, você conseguir economizar essa grana já é uma boa, né? Hoje já não são mais tantas páginas que precisam ser certificadas, né? Até março, por exemplo, tinha que fazer a cópia do passaporte inteiro e certificar todas as páginas do passaporte. Hoje não, hoje é só a página de identificação do passaporte e você só certifica ela.
né? Tem outros documentos que precisam ser certificados também, mas não são muitos, então já ajudou bastante, o processo ficou bem mais simplificado desde abril e principalmente desde maio, quando eles mudaram de novo o sistema de pontuação. Então você vai aplicar, né, com a documentação, com o formulário, e aí você vai aguardar. Hoje está saindo mais rápido do que antes. Isso é... Tô chateado. É. Todo mundo tinha que esperar o mesmo tanto que eu esperei. Viu? Eu ainda tô esperando a minha. Olha aí, ó. Eu apliquei em julho do ano passado, já tem 1 ano. Eu vi gente que aplicou esse ano já recebeu a carta lá para a cerimônia. Mas tem uma explicação. A imigração está mudando os processos e antes levava até 2 anos para sair um processo de cidadania normalmente, né? O que eles visam agora é que saia em até 6 meses. Para isso eles mudaram os procedimentos internos, mudaram as regras e para eles saberem se está funcionando, eles precisam aplicar o novo processo em aplicações recentes que chegaram agora. Por isso que muita gente que aplicou desde janeiro ou fevereiro, eles já foram inclusive na cerimônia de naturalização que teve no mês de junho. Olha isso. E estão recebendo agora o certificado de cidadania e agora vão aplicar para o passaporte irlandês. Então o teste tem que ser feito numa aplicação nova, não adianta ser feito numa aplicação que está lá antiga, porque aí eles não vão ter exatamente o timing de quanto tempo que realmente levou uma aplicação desde que eles receberam até o final. Tô chateado, a minha demorou uns 18 meses, então agora tá sendo tudo bem mais rápido, né? Pelo menos esses testes que eles estão fazendo de 2023, sim. Mas ainda tem muita aplicação de 2021 e de 2022, inclusive a minha, que ainda tá lá esperando, né? Então, qual que é o processo hoje? Você manda a aplicação, mais ou menos 1 mês depois você recebe já a carta de acknowledgement, que eles confirmam o recebimento da tua aplicação. Mais algumas poucas semanas você vai receber já a solicitação do e-vetting, que é só para você colocar lá as suas informações e a autorização para eles fazerem o Garda Vetting. O antecedentes criminais. Isso. E aí faz o antecedentes criminais, que aqui chama o Garda Vetting. Depois de mais algumas semanas, eles já pedem para você fazer o pagamento de 950 euros, o valor atual, pode ser que mude, né? Para você poder comparecer na cerimônia de naturalização, que é obrigatória. Quando você comparece na cerimônia, que até então eles faziam 2 vezes por ano, hoje eles estão tentando fazer 4 vezes, então já teve uma no RDS de Dublin em março, teve uma em junho, provavelmente não é confirmado ainda, mas provavelmente vai ter uma em setembro e outra em dezembro, né? Eu espero ser chamada para de setembro, porque em dezembro minha nenê já vai nascer, aí eu já não vou conseguir ir na de dezembro. E aí, quando você for na cerimônia, vai fazer a fidelização ao país, etc e tal, uma cerimônia relativamente rápida, mas a preparação anterior vai demorar um pouquinho. Você vai assinar que você compareceu na cerimônia, algumas semanas depois você vai receber o certificado de cidadania, e aí então você vai aplicar para o passaporte irlandês. O certificado comigo, que eu participei em dezembro de 2022, eu recebi na hora. Agora então, vai vir pelo correio depois. Tá vendo? A vantagem. É uma vantagem. E depois desse processo todo, que você recebe o certificado de naturalização, aí sim você pode aplicar para o seu passaporte irlandês. Exatamente. E aí você vai ter que mandar o teu passaporte brasileiro, vai mandar outras documentações junto com o certificado de cidadania, mais ou menos umas 8 semanas até você receber o teu passaporte irlandês, e claro que você recebe o teu passaporte brasileiro de volta também. O meu demorou 1 mês. Depende. Ultimamente, nos últimos 2 meses tem levado aí mais ou menos umas 8 semanas, né? Então depende muito do tempo também, de se eles têm muita solicitação, se não tem, se tem um backlog, então pode variar bastante também. Eu acho que logo depois das cerimônias deve dar um pico de solicitação. Eu acredito também. Porque tem muita gente também que confunde, né? Fala, como é que eu faço a aplicação do passaporte irlandês? Naturalização é uma coisa, passaporte é outro. Então, primeiro você vai fazer a naturalização, ou aplicação de cidadania, como muita gente chama. Quando for aprovado, tiver o certificado de cidadania falando que você é irlandês, daí sim você vai aplicar para o passaporte. Se você precisa de assessoria para casamento na Dinamarca, Irlanda do Norte ou Gibraltar, ou assessoria para vistos na Irlanda, fala com a Amy Weds. Clica aqui no link da descrição. E não esquece de dizer que veio pelo Boulder.